Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Rodrigo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a Revolução Industrial. Primeira coisa, antes da gente começar a falar da Revolução em si, eu gostaria de propor um exercício. Olhem à sua volta e tentem encontrar algum objeto que não tenha sido produzido em uma fábrica. Sobra muito pouca coisa, não é? A roupa que vocês estão utilizando, os móveis, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo isso foi produzido numa fábrica. Isso dá a dimensão da importância da Revolução Industrial. Onde ela aconteceu? Ela aconteceu no século XVIII na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra reunia as condições necessárias para a Revolução. Vamos lembrar, ao contrário de outros países europeus, a burguesia já havia chegado ao poder na Inglaterra. Ela controlava o poder desde a Revolução Gloriosa, em 1688. Com isso, o rei e a nobreza se tornam figuras decorativas, são respeitadas, têm seus cargos, suas demonstrações políticas, suas demonstrações de poder, mas governar o país, eles não governavam mais. Quem governava era a burguesia. O que é a burguesia? São os comerciantes, os banqueiros, os donos de manufaturas, esse grupo político que tem o poder econômico. E agora, com a Revolução Gloriosa, em 1688, o poder político. E o que a burguesia vai fazer a partir do momento que chega ao poder? Ela vai fazer uma série de medidas. A primeira delas é desocupar o campo. O campo na Inglaterra era muito povoado, as pessoas moravam, a maioria da população ainda morava no campo e utilizava das terras comunais. O que é uma terra comunal? Uma terra onde todos poderiam utilizar, criar sua ovelha, criar seu gado, eram terras do Estado. Essa terra é retirada, essas pessoas ficam sem ter como viver no campo e são obrigadas a mudar para as cidades. Elas mudam para as cidades crescem e elas se tornam mão de obra barata. Então você tem uma burguesia que vai tirar essa população do campo e mandar para as cidades. Isso é uma coisa importante que vocês devem lembrar. Outra coisa, a Inglaterra era um país rico já nessa época em ferro e carvão, que vão ser usados nas fábricas depois, né? Então, num primeiro momento isso não parece importante, mas depois vai ser. Também ela havia acumulado capitais ao longo dos séculos anteriores, né? Como ela acumula capital? Como ela acumula dinheiro? Cobrando impostos das colônias, fazendo tratados comerciais com Portugal, e o ouro do Brasil vai para lá, e entre outras coisas. Então Portugal acumula dinheiro. Tudo isso vai ser utilizado na Revolução. Por quê? O Estado tem dinheiro, ele empresta dinheiro para a burguesia, que vai investir na criação das manufaturas, e vai contratar as pessoas que estão ali na cidade, nas cidades, né? Nas cidades importantes, como Londres, Manchester, Liverpool. E depois, com a invenção das máquinas, você começa a utilizar o ferro e o carvão na produção das máquinas, na produção de energia a vapor. Então, você vê, se vocês observarem, a invenção das máquinas foi o fator, a cereja do bolo. Tudo já havia sido feito anteriormente. Então você tem as pessoas na cidade, você tem a importância das manufaturas e tudo isso mais, tá? Só lembrando, o trabalho na época era dividido em artesanato, quando uma pessoa só faz todo o trabalho, e manufaturas, quando o trabalho é dividido entre várias pessoas, mas ainda é feito à mão. Com a invenção das máquinas, a primeira máquina inventada em 1764 e a primeira máquina a vapor no ano seguinte, você tem a mecanização, você tem a maquinofatura. As coisas começam a ser fabricadas por máquinas. Primeiro, as primeiras máquinas são de tecido, mas em menos de 50 anos os ingleses conseguem inventar barco a vapor, locomotiva a vapor, tudo isso. Só que isso tem um custo. O primeiro custo é as condições de vida das pessoas mais pobres. A burguesia enriquece, a nobreza continua com seu status social, mas a população do campo vai viver uma vida miserável nas cidades. Você tem incentivo ao trabalho infantil, então as crianças não têm o direito à sua infância, coisa que antes, de alguma maneira, elas ainda tinham. E você tem, como outro fator importante, a destruição do meio ambiente. As florestas são derrubadas para fazer carvão, a terra é revirada para tirar o ferro e as cidades se tornam lugares poluídos, lugares escuros, de violência, de poluição. Então esse é o cenário
que a Revolução Industrial vai trazer nos seus aspectos negativos. Os aspectos positivos é você tem uma oferta maior de alimentos, porque no campo esvaziado, o que vai começar a ser utilizado são máquinas no futuro, né? Então você aumenta a produção de alimentos, mas isso é posteriormente. Nesse primeiro momento da Revolução, você tem a burguesia dominando o poder político, com o poder político e o poder econômico dominando o comércio, dominando as manufaturas, emprestando dinheiro por meio dos bancos, tudo isso. E depois a importância das máquinas, onde a burguesia vai incentivar essas invenções e isso vai substituindo o trabalhador, tá bom? Então o trabalhador ele vai ser cada vez mais mal remunerado, porque o trabalho dele já não é um trabalho individual, é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer com o mínimo de aprendizado. Então a Revolução Industrial traz isso de negativo, tá bom? Isso foi uma explicação breve da Revolução. Posteriormente eu vou falar de outros aspectos. Então é isso, até mais e tchau!